Graças a Deus, é um prazer imenso, satisfação mais uma vez estar reunido com vocês aqui no canal Jailson Game TV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, e mais uma vez eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal Jailson HM TV, se inscreva no canal, não se esqueça de dar o like e também apertar o sininho, porque toda vez que gravamos vídeo você recebe automaticamente o aviso que tem vídeo novo, tá bom, meus queridos? Então, e vocês, irmão, que já é inscrito, é só divulgar os nossos conteúdos para as pessoas, tá bom? Muito bem. Vamos abrir as escrituras. Nós tivemos aí 6 sermão, nós gravamos 6 vídeos sobre o arrebatamento, né? Tá aí no nosso canal, é só você entrar no canal para você assistir esses vídeos aí. Muito bem, e hoje vamos ler aqui Apocalipse. Eu quero ler Apocalipse capítulo 3, versículo 21 do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, e diz assim a palavra de Deus: E ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vou ler mais uma vez. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus abra o nosso entendimento para que a gente possa entender a revelação que Deus nos trouxe nesses últimos dias através do ministério do sétimo anjo. E baseado nessa escritura, meu irmão, o nosso tema hoje é os 7 tronos e o trono. Olha aí o nosso tema, os 7 tronos e o trono. Irmão, durante 2000 anos, Deus trata com o povo gentil para cumprir a sua palavra. Aí você pergunta, que palavra? Atos capítulo 15, verso 14. Vamos ler essa escritura? Atos capítulo 15, verso 14. No livro de Atos. Atos 15, 14. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 15, verso 14. Porque durante 2000 anos, Deus trata com o povo gentil para cumprir a sua palavra, para cumprir aquilo que ele prometeu. Atos capítulo 15, verso 14 diz assim, ó. Olha o que é que a escritura diz. Atos capítulo 15, verso 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentil para tomar deles um povo para o seu nome. Simão relatou como primeiramente Deus visitou o gentil para tomar deles um povo para seu nome. E isso foi durante 2000 anos. E isso, irmão, e essa escritura, ela se cumpriu exatamente durante as 7 eras da igreja. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 2 e até o capítulo 3, que fala sobre as 7 eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas que estão no Apocalipse, elas representam 7 eras, 7 períodos que Deus trataria com o povo gentil para cumprir a sua palavra. Romanos capítulo 11, versos 25. Olha o que é que Paulo diz aqui. Em Romanos capítulo 11, versículo 25. Deus cumprindo a sua palavra. Romanos 11, 25. Romanos capítulo 11, versículo 25 diz assim as escrituras: Porque não quero, irmão, que ignorais este segredo. Na realidade, mistério no original. Porque não quero, irmão, que ignore esse mistério, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil haja entrado. Então, a plenitude do gentil é a mesma coisa das 7 eras da igreja. Então, durante 2000 anos, Deus vem tratando com o povo gentil para cumprir o que ele falou.
E durante essas 7 eras da igreja, que é a mesma coisa de Romanos 11, 25, porque Romanos 11, 25 fala sobre a plenitude do gentil, e a plenitude do gentil, irmão, é formada por 7 eras, 7 períodos, 7 dispensações que Deus ia tratar com o povo gentil. E durante essas 7 eras da igreja, Deus usou 7 mensageiros, ou 7 homens, que no livro do Apocalipse está como anjo. Anjo se refere tanto a um ser celestial como a um ser terreno. No caso das 7 igrejas e os 7 anjos, ali se refere a 7 homens. Paulo, primeira era. Irineu, segunda era. São Martim, terceira era. Colomba, quarta era. Lutero, quinta era. John Wesley, sexta era. E William Marlon Branham, sétima era. Durante as 7 eras, Deus usou 7 mensageiros ou 7 homens para cumprir o trabalho que Jesus Cristo faria como um sacerdote ou intercessor. Porque depois que Jesus fez o sacrifício, irmão, Jesus agora tinha de manifestar o ofício de intercessor e de sacerdote. E ele ia fazer isso através de 7 homens, de 7 mensageiros que ele enviaria durante as 7 eras da igreja, quer dizer, durante 2000 anos. Aí o profeta diz, e agora veja só, esses 7 mensageiros, irmão, Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e William Branham, que Jesus ia usá-lo para manifestar o seu ofício de sacerdote ou intercessor. Esses 7 mensageiros, esses 7 homens das 7 eras da igreja, seriam 7 tronos de Deus na terra durante as 7 eras. Então Paulo foi um trono, Irineu foi um trono, São Martim foi um trono, Columba foi um trono, Lutero foi um trono, Wesley foi um trono e William Branham foi um trono. Os 7 tronos. Esses mensageiros foram os tronos que Cristo usou aqui na terra para manifestar o seu ofício de intercessão e de sacerdote. Isso está claro nas escrituras, irmão. Esses 7 mensageiros, esses 7 anjos, que está exatamente no capítulo 1 de Apocalipse. Em cada igreja tem um anjo. Na era de Lutero tem na era de Éfeso tem um anjo. E esse anjo eram tronos. Os 7 tronos. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. Os 7 tronos de Deus durante 2000 anos. Durante 7 eras de igreja. Deus tratando com o povo gentil através do seu trono aqui, dos seus tronos aqui na terra. Para quê, irmão? Para Cristo, o Senhor Jesus Cristo, manifestar o seu ofício sacerdotal, o seu ofício de intercessor. Vamos ver o que é que as escrituras, irmão, ensina sobre essas coisas. Vamos ver. Vamos ver o que as escrituras ensinam sobre essas coisas. Vamos começar no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 4. Vamos começar aqui no livro de Hebreus. O nosso tema é os 7 tronos e o trono. Veja o nosso tema, os 7 tronos. E esses 7 tronos foram os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Para que esses homens eram um trono? Porque Jesus Cristo tinha de manifestar durante 2000 anos o seu ofício sacerdotal de intercessor. Hebreus capítulo 4. Hebreus, começando aqui com o capítulo 4 de Hebreus, versículo de número 14 de Hebreus. Veja o que a Bíblia diz. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que
penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E como é que Jesus manifestou esse ofício de sacerdote? Através dos mensageiros, começando com Paulo e terminando com o 7º anjo. Começou com o primeiro anjo e termina com o 7º. Tanto o primeiro anjo como o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º e o 7º, eles eram trono de Deus aqui na terra, para que Cristo agora manifestasse o seu ofício sacerdotal. Isso é tremendo demais, irmão. Isso é tremendo demais. Deixa eu continuar aqui. Agora, Hebreus capítulo 5, verso 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Tá vendo aí? Olha aí Jesus manifestando o seu ofício sacerdotal. Hebreus capítulo 6, versículo 19 ao 20 de Hebreus. Hebreus 6, 19 ao 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu. Verso 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, depois eu vou ler aqui um texto que é exatamente tremendo esse texto. Isso fala de tudo isso que eu estou dizendo aqui. Vamos continuar. Capítulo 8, verso 6 de Hebreus. Nós estamos aqui no livro de Hebreus, que é onde fala muito sobre esse ofício sacerdotal que Jesus ia ter depois que ele subisse ao céu. 8, 6 de Hebreus. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quando é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Aí, mediador. E como é que ele ia mediar entre você e Deus? Através dos seus tronos na terra, que são os seus mensageiros. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Preste bem atenção. Vamos adiante. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus 9, 15. É por isso é mediador de um novo testamento, para que é por isso que é um mediador de um novo testamento, para que, intervendo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Vamos ler aqui agora. Vamos ler 1 Timóteo, irmão. Porque essa escritura, eu deixei para ler pelo final, porque essa escritura mostra exatamente a chave hermenêutica da coisa. 1 Timóteo, capítulo 2 de 1 Timóteo. Vamos lá aqui, 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Veja o que Paulo diz. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Você veja que homens aqui está no plural. Porque há um só Deus e um mediador. A palavra mediador vem da palavra médio. Médio. O que é uma pessoa? O que é um médio? É aquele que faz uma mediação, que entra no meio, que fica no meio, assim que aconteceu, como aconteceu com Moisés, que Deus ele destruiu tudo, ele se meteu no meio. Isso é um médio, um mediador. Porque é um só Deus e um só mediador. Quando a gente, essa palavra médio, ela é mal compreendida. Quando fala de médio, as pessoas já levam para o outro lado, mas médio quer dizer mediador. Aquele que está no meio, aquele que entra no meio.
E veja o que, que a Bíblia diz. Veja o que é que Paulo diz. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, entre Deus e um homem tem um no meio. Tem um médio no meio. Quem é? Jesus Cristo, homem. Agora você veja. Entre Deus e os homens. Homens aqui está no plural. Porque está falando de toda a raça humana. Mas quando se refere a Jesus Cristo, homem, está no singular. Por que no singular? Porque aqui Jesus está usando o seu trono da sua era. Qual foi o primeiro trono da primeira era? Foi Paulo. Paulo foi o primeiro trono da primeira era. Então Jesus está mediando. Ele estava entre Deus e os eleitos daquela era. Ele estava ali usando Paulo para ficar no meio. A mesma coisa aconteceu na segunda era com Irineu. A mesma coisa aconteceu na terceira era com São Martim. A mesma coisa aconteceu na quarta era com Colomba. A mesma coisa aconteceu na quinta era com Lutero. A mesma coisa aconteceu na sexta era com John Wesley. E a mesma coisa aconteceu na sétima era com William Branham. Cada mensageiro foi o trono que estava o mediador. Jesus usando esses mediadores. Esses mensageiros para ser mediador entre Deus e os homens. Entre cada eleito e cada era. E o profeta disse no primeiro selo. Quando era aberta uma era, o mensageiro aparecia e tocava uma trombeta e caiu uma praga. Para aqueles que recebiam, eles descansavam. Por que eles descansavam? Porque tinha um mediador entre Deus e o homem. Era Jesus Cristo usando o seu trono naquele tempo, Paulo. E os que rejeitavam, caiu uma praga sobre eles. Não tinha mediador. Não aceitaram a mensagem do mensageiro do dia. Então Cristo, através daquele mensageiro, não podia ser o mediador entre ele e Deus. Então o que acontecia? Caiu uma praga porque rejeitou. E isso foi acontecendo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na sétima era. Cada mensageiro era um trono. Cada mensageiro era um trono. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo manifestando em cada era, em cada mensageiro. Vamos ver o que aqui a mensagem profética diz sobre isso, irmão. Vamos tomar a mensagem profética do sétimo anjo para ver o que ele ensina sobre isso. Muito bem, vamos aqui. Vamos aqui para a mensagem. Sou eu, não temas. Essa mensagem, sou eu, não temas. O profeta de Deus pregou exatamente no dia 11 de agosto de 1959. 11 de agosto de 1959. Sou eu, não temas. Veja o que ele fala. No parágrafo 54. Olha o que ele diz aqui. O Senhor, ó Senhor, quem trouxe novamente Jesus entre os mortos e o apresentou a cada geração através das eras. E como é que Jesus foi apresentado através das eras? Através dos 7 mensageiros, que eram os 7 tronos. E através desses 7 tronos, que eram os mensageiros, Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley, Branham, ele estava fazendo sua obra de mediador. Ele estava fazendo a sua obra de intercessor. Ele estava manifestando o seu ofício sacerdotal durante as eras da igreja. Que trouxe novamente Jesus dentre os mortos e o apresentou a cada geração através das eras. Esta noite, estamos nas sombras da sua vinda pela segunda vez em glória. Olha, na sombra. Enquanto a sombra começa a aproximar-se, todo positivo que faz a sombra
O objeto torna-se mais evidente o tempo todo. Não podemos olhar atrás para o ministério do nosso grande amigo e irmão Martim Lutero, que era o quinto trono, e através de Martim Lutero, Cristo manifestou nele o ofício sacerdotal. Cristo manifestou nele o ofício de mediador, do médio. Podemos olhar para trás e não podemos olhar para trás para o ministério do nosso grande amigo, irmão Martim Lutero, e não podemos olhar para o irmão John Wesley, ou Mulder, ou Sangai, ou Phoenix, ou Calvino, ou Cox. Eles refletiram o seu evangelho em seus dias. E esse mesmo evangelho, refletido essa noite, de uma maneira mais poderosa, olha aí. E isso só estava na segunda e primeira puxada do ministério do irmão Brana. E ele chamou de uma etapa poderosa, de uma maneira mais poderosa. Porque o Senhor está chegando em breve. Ele pregou isso em 59. Quando foi no dia 28 de fevereiro de 63, ele chegou. Quem chegou? O Senhor Jesus. O objeto está se misturando com a sombra e à medida que se torna o ministério e Cristo. Está vendo aqui, irmão? Jesus, Deus o ressuscitou e ele foi representado em cada geração através das eras, através do quê? Dos seus tronos humanos. Porque acha que Jesus estava sentado num trono, mas a pessoa acha que é um trono, uma cadeira. Não, irmão. Isso é uma linguagem simbólica dentro das escrituras. Então, cada mensageiro, começando de Paulo até o sétimo anjo, William Brana, era o trono. E através desse trono, Cristo, Jesus Cristo, estava manifestando o seu ofício sacerdotal. Vamos adiante. Mensagem Apocalipse, pregado no dia 4 de 12 de 1961. Mensagem Apocalipse capítulo 1. Que traduzido para nós como revelação de Jesus Cristo. Mas o tema original é Apocalipse capítulo 1. Eu estou lendo aqui diretamente desse livro aqui, ó. A mensagem que eu vou ler aqui, ela não se encontra no livro da exposição das 7 eras, da maneira como está aqui. Ali é apenas um resumo. Vamos lá. Parágrafo 225. 225. Da mensagem Apocalipse, capítulo 1, pregado no dia 4 de dezembro de 1960. Eu li uma de 59, agora eu vou para 1960. O profeta diz: Cristo na terra foi uma águia. Olha o que ele diz. Cristo na terra foi uma águia. Quando morreu, ele foi um sacerdote. Assim isso o fez um cordeiro. Está certo? A congregação diz amém. Quando vem novamente, ele é rei. Assim, ele será um leão, amém? O leão da tribo de Judá, amém? Ele é uma águia, um cordeiro e um leão. É por isso que no capítulo 5 de Apocalipse, irmão, o cordeiro, João olhou para ver o leão, viu um cordeiro, porque ele estava nas eras da igreja. E o livro estava fechado. Mas quando o livro se abre em Apocalipse 10, ele não é mais cordeiro, é leão. Ele é uma águia, um cordeiro e um leão. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. Profeta, sacerdote e rei. Hoje ele é rei. Hoje ele é rei. Ele é rei para a sua rainha. E juiz para os que rejeitam. Hoje. E quando digo hoje, eu estou me referindo a 63, que lá que a gente estamos beneficiados pelas coisas que aconteceu. Irmão, me desculpa dizer isso, mas tem uma ruma de pregadores, especialmente esses da terceira puxada, ou a abertura da palavra, que ficam ainda iludindo o povo, que vai acontecer isso, vai acontecer um estrondo não sei aonde, vai ter um abalo não sei aonde. Não, o que era para acontecer já aconteceu, irmão. O que falta para acontecer agora é só a última etapa do arrebatamento, que é a ida da noiva. Tirando nós dessa dimensão e levando para outra dimensão. É isso que está faltando. Mas negócio de estrondo. E outra coisa que vai se realizar depois que isso acontecer. É a enchente que vai colocar
Los Angeles no fundo do mar. Fora esses acontecimentos, irmão, só Moisés e Elias que vai aparecer para pregar para os 144 mil. Mas essa conversa que vai ter um estrondo, que vai ter não sei o que, vai ter um abalo, vai cair não sei o que, isso aí é só más interpretações. Profeta, sacerdote e rei, aquele que era, o que é e o virá, o Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, princípio e o fim, o Deus eterno. Parágrafo 253, da mesma mensagem, Apocalipse capítulo 1 de 1960. Olha o profeta dizendo aqui, ó. Ele é um Deus, não 3 deuses. Ele viveu em 3 ofícios, se viu em 3 lugares. Ele é profeta, isso quando ele veio a primeira vez, sacerdote durante as 7 eras, os 7 tronos, Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branda, de Éfeso até Laodiceia, e rei. E ele é a águia, cordeiro e leão. Ele é o lírio do vale, a rosa de Saron. O lírio do vale é a estrela da manhã. Ele é a raiz e a descendência de Davi. Ele é de A a Z. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso, porém ele é um. Ele é um Deus. Esses são os seus títulos que pertencem a ele, porém a um Deus. Amém? Olha aí o que Jesus foi durante as eras da igreja, durante as 7 eras, foi sacerdote. E ele precisou de 7 homens, e esses homens eram seus tronos, e através desses tronos humanos aqui na terra, ele manifestava o seu ofício sacerdotal. Vamos adiante agora. Vamos para a mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Parágrafo. Eu estou usando aqui a tradução de Goiânia, mas também o irmão Hércules da editora A Mensagem, traduzido essas mensagens também. Está tudo aqui nesse livro. Tudo aqui. Dentro desse livro aqui. Dentro desse livro aqui, irmão, tem vários sermões apocalípticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 7 sermões sobre o Apocalipse. Dentro desse livro aqui. Você que é pregador, que quer investir no seu ministério, tem esse livro na mão. Vamos lá. Apocalipse capítulo 4, parte 3, parágrafo 151. Essa mensagem o profeta pegou no dia 8 de janeiro de 1961. A gente leu uma mensagem de 59 a de 60, agora vamos para 61. Parágrafo 151. Olha aqui o profeta falando. Olha o que ele diz. Tronos e relâmpago. O quê? 7 lâmpadas, ou 7 estrelas, chamadas 7 espíritos. Significa 7 manifestações do Espírito Santo. Não é 7 espíritos, mas é o Espírito Santo se manifestando 7 vezes. Mas ele fez isso através de quem? Dos 7 mensageiros. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. Durante 7 eras. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele diz, significa 7 manifestações do Espírito Santo, das 7 eras da igreja, os 7 tronos de misericórdia para o povo, mas aqueles que aceitam, irmão, porque o profeta diz isso, aos que rejeitam isso, rescai uma praga. Os 7 tronos de misericórdia para o povo, aqui estão eles, 7 tronos de misericórdia, 7 tronos, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 manifestações, 7 espíritos, 7 lâmpadas. Ó, que coisa! Como Deus é tão perfeito! Aleluia! 7 tronos de misericórdia. E quem é esses tronos? Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. Os 7 tronos de misericórdia. E através desses 7 tronos, Cristo estava fazendo a sua obra de intercessor, manifestando misericórdia para aqueles que aceitam a mensagem. E os que rejeitam, uma praga cai sobre eles, irmão. Mas vamos adiante aqui com o profeta. Nós lemos a mensagem Sou Eu Não Temas, lemos a mensagem do Apocalipse capítulo 1,
Lemos a mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, e agora vamos ler a mensagem nos mostra o Pai. Mensagem nos mostra o Pai. Do dia 6 de junho de 1963. Parágrafo 194. 194. Aqui, ó. Nos mostra o Pai, de 1963. Depois do selo. Parágrafo 194. Até o 196. Olha o profeta falando aqui. A Bíblia diz que subindo ao alto, sentou-se à direita de Deus. Aí o Mombrana faz a pergunta: você crê nisto? Ele está lá para fazer intercessão. Ele é o sumo sacerdote. Sacerdote que poder ser tocado, que pode ser tocado pelo sentimento da nossa enfermidade. Você crê nisto? Nosso único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. É? Mas ele fez isso como? Através de quem? Hein? O homem. Porque o homem sempre foi o agente de Deus. Deus, quando quis fazer alguma coisa na terra, ele sempre enviou um profeta. Ele continua. Isso está de acordo com a Bíblia. Você pode ter outros tentando isso, mas só há um Deus. Mas só há um Deus ouve. Este é Jesus Cristo. Isso é certo? Observe como ele se assentou ali, um sumo sacerdote, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, se ele estivesse andando aqui nessa noite, você tivesse fé para crer que ele poderia curá-lo, assim como aquela mulher que cria que Deus estava em seu filho? Deus estava em seu filho? Deus, olha aqui, Deus estava em seu filho. Isso não é uma pergunta, ele está aqui, ó. Aqui, ó, o ponto de exclamação. Ele está afirmando um ponto de exclamação, um ponto de afirmação. Deus está em seu filho. Agora, você crê que Deus está em sua palavra? Você crê que Deus está em seu povo? Jesus ressuscitou dos mortos, voltou para o Espírito Santo, voltou de novo vivendo em seu povo para fazer as mesmas obras que ele fez, e a hora que se aproxima para que isso seja cumprido, porque o fim da dispensação dos gentios está próximo. Ele fez isso no final da dispensação dos judeus, no fim da dispensação dos samaritanos, e agora, no final da dispensação do gentio, assim como ele fez lá, ele prometeu fazer de acordo com as escrituras. Agora, cada um de vocês aí fora que estão doentes, necessitados. Olha aqui, irmão, que coisa tremenda. Irmão, quando eu leio essas coisas, eu não sei como tem pessoas que não creem nisso. Então, os 7 tronos de misericórdia de Deus para o seu povo, onde Cristo manifestou o quê, irmão? Manifestou o seu ofício sacerdotal. E quem foi esse trono? Foi os 7 mensageiros das 7 eras. Agora, irmão, preste bem atenção no que eu vou falar. Ao final da era da igreja, e nós cremos que a era terminou. Tem aqueles que dizem que não crê. Aí não é problema meu. Isso é problema seu. Mas a era terminou, porque que a era não terminou, irmão? Então Deus tem de enviar outro profeta. Porque Apocalipse 10:7 diz que no dia da voz do 7º anjo, o mistério de Deus se cumpriria. Então, o que mistério é esse? Esse é o mistério da vinda, da segunda vinda. Que esse mistério, que a era da Laodiceia ainda está, como muitos estão dizendo que está, e esse mistério não se cumpriu, então tem de vir outro profeta. Mas nós temos clareza e podemos provar que esse ministério se cumpriu quando o 7º anjo estava na terra. Então, no final da era da igreja, irmão, e a abertura a abertura e o cumprimento do 7º selo. O que aconteceu, irmão? Quando a era acabou e o 7º selo se abriu e entrou em cumprimento. O que aconteceu? Agora não é mais 7 tronos, agora é outro trono. É o outro trono. E quem quiser misericórdia, quem quiser, tem de alcançar esse outro trono. Irmão, preste bem atenção.
Veja só, no Antigo Testamento, que você for pegar a 2ª Crônica, capítulo 5, você vai ver isso aí. Antes de Salomão construir o templo, o povo peregrinava tinha um tabernáculo. O tabernáculo, deixa eu usar aqui um linguajar, um tipo como uma barraca. Eles andavam com aquela, onde eles iam, ele andava com aquilo. Depois que Salomão construiu o templo, aquele tabernáculo cessou. Todos os móveis, a arca, o cartiçal, todos os móveis que ocupavam aquele tabernáculo, o sacerdote pegou tudo aquilo e o que ele fez? Colocou dentro do templo. Todos os móveis, cadeira, todos os móveis, tudo que pertencia no tabernáculo, estava dentro do tabernáculo, foi pegado e foi colocado lá dentro do templo. Por quê? Porque agora cessou. Cessou. A zera acabou, irmão. Aquele tabernáculo que andava no deserto tipificava as 7 áreas da igreja, até o templo chegar. Quando o templo foi construído por Salomão, cessou o tabernáculo. E a mesma coisa aconteceu no nosso tempo. Durante 2000 anos, Deus tratou com 7 eras, 7 tronos de misericórdia. Mas quando a era de Laodiceia terminou e o 7º selo foi aberto e entrou em cumprimento, cessou. Agora é o trono. Não é mais 7 tronos, agora é o trono. Deixa eu ler uma escritura aqui. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Isso aqui se cumpriu dentro de Apocalipse 10, irmão. Isso aqui. Essa escritura que eu vou ler aqui, de Apocalipse 11, verso 19, se cumpriu dentro de Apocalipse 10. Veja o que é que a Bíblia diz. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca da aliança, e essa arca é Cristo, é a palavra, foi vista no seu templo. Isso é interessante, irmão. Qual é o templo aqui? Será que é o templo de pedra? Não, irmão, tá falando do eleito, da esposa de Cristo. E abriu-se no seu templo, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpago, vozes e trovões, e terremoto e grande saraiva. Você veja? Aonde a arca da aliança, que é Cristo, que é a palavra, desceu ao seu templo. Porque a zera já acabou. Acabou a zera. Durante 2000 anos, Deus tratou com 7 tronos e tratou com 2 povos. Agora, depois que a zera acaba, e agora não é os 7 tronos, agora é o trono. Ele trata só com o seu templo, que é a sua esposa. Porque houve o casamento, houve a primeira ressurreição. A noiva, a esposa de Cristo, já foi julgada. Ela já coroou o seu esposo. Eu sei que muitos vão dizer, mas peraí, irmão Jair, que conversa é essa? Mas está na mensagem. Então, ao final da era da igreja, irmão, e a abertura e o cumprimento do 7º selo, agora é o trono. Não 7, agora é o trono. Vamos tomar o profeta agora. Livro dos selos. Livro dos selos. Livro dos selos, na página 90. Primeiro eu vou ler Laodiceia. Deixa eu ler primeiro aqui a era de Laodiceia. Era de Laodiceia. Eu vou usar aqui a tradução de Goiânia, da era de Laodiceia. 1960 para 148. O profeta está explicando Apocalipse capítulo 3, verso 21, ele diz assim: agora, não haverá nenhuma só pessoa assentada no trono do Senhor Jesus Cristo que não haja vivido a palavra. Preste bem atenção, irmão, no que eu vou falar aqui. Olha aqui. Agora, não há nenhuma só pessoa assentada no trono
do Senhor Jesus Cristo que não haja vivido a palavra. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus. Nenhuma dessas coisas dará a você o privilégio de se assentar naquele trono. Não é querendo criticar, não, irmão. Eu não estou dizendo aqui que a gente pode jejuar, sim, devemos jejuar, devemos orar, sabe? Mas isso aí, irmão, não nos dá direito de se assentar no trono. Não nos dá direito. O que nos dá direito é viver a palavra do dia. Tá vendo? Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa que você apresente a Deus. Nenhuma dessas coisas dará a você o privilégio de se assentar no trono. Isso será concedido somente à noiva palavra. Irmão, que você não for a esposa palavra, a noiva palavra, que você não fazer parte da rainha, não importa. Você pode jejuar, pode passar 1 mês, 2 meses, 30 anos, 40 sem comer, pode orar, pode fazer o que você quiser, pode botar a mão nos enfermos, mas isso não lhe dá o direito de se assentar no trono do Senhor Jesus. Isso será concedido somente à noiva palavra, como o trono do rei é compartilhado com a rainha. Acabou com tudo, irmão. Não tem mais como explicar isso aqui. Pois está ela unida a ele, assim também aqueles que são a palavra, como ele é a palavra, compartilharão daquele trono. Pronto, irmão. Ei, irmão, ei, aí tem muitos que dizem, não, aí vamos fazer uma oração, vamos buscar poder, é porque fulano de tal tem visão. Isso não lhe dá direito, irmão. Eu não sou contra essas coisas, mas isso também não dá direito você compartilhar do trono com Cristo. Porque você tem que viver a palavra do dia. Irmão, essas coisas ficou para trás. Essas coisas, dons, língua, eu não sou contra isso não. Mas devemos posicionar as coisas. Isso ficou dentro das eras. E nós estamos fora das eras porque a era acabou, irmão. Agora não é os 7 tronos, agora é o trono. Livro dos Selos. Tradução à Voz de Deus. Página 96. Parágrafo 255. Mas agora ele vem daquele 7º selo. Eu estou lendo aqui o Livro dos Selos de 1963. Parágrafo 295, página 96. Mas agora ele vem neste último selo. Ele não é mais mediador. Ei, acabou a mediação. Houve 7 tronos. Agora é o trono, não é mais 7, agora é o trono. Mas agora ele vem daqui. Nesse último selo, ele não é mais mediador, ele agora é rei agora. Ele é rei agora. E esse agora, irmão, que você que entende inglês, que você for examinar essa palavra agora, no inglês, não está nem referindo ao nosso tempo, está falando do agora, no tempo do profeta. Você que conhece inglês, vai examinar isso aí. Veja aí a gramática do inglês. Nesse último selo, ele não é mais mediador. Ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é rei, ele tem seus súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome o direito da redenção. A redenção, aonde ele comprou a redenção, irmão? Comprou lá no Calvário. Agora ele vem buscar, ele vem reclamar os seus direitos da redenção. E agora ele se apresenta de mediador, onde a morte nos colocou no sepulcro, e ele se apresentou os direitos. Oh, glória a Deus. Olha aqui o trono. Vamos adiante. 266, aqui na página 97 do Livro dos Selos. 266, o profeta diz, os selos foram abertos. Os selos foram abertos. E quando o profeta diz aqui aberto, está falando no sentido de revelado. Por quê? Na última era da igreja, para revelar essas verdades, porque o Cordeiro abriu os selos e revelou a sua igreja para juntar seus súditos
para seu reino, sua noiva, veja, ó, que coisa. Ele quer trazer seus súditos para si agora. Estava acontecendo no tempo do irmão Branham, isso aí, agora. Mais uma vez eu peço para você que conhece o inglês, veja isso, esse agora se refere exatamente no tempo dele. E o povo ainda estão aí. E o filho dele, José Branham, que tem muitos como profeta, não estou aqui criticando ninguém, mas estou dizendo aqui o que eu acho. Ei, José Branham é profeta porque José Branham teve visão. Ora, vai numa Assembleia de Deus, numa batista dessas igrejas pentecostais, você vai ver pessoa com visão, pessoa profetizando. Aí estão profetizando amém? Ah, você veja que o povo da mensagem, irmão, tá com a maior riqueza, com os maiores conhecimentos na mão, mas eles já estão cambaleando. Sabe por quê, irmão? Porque eles estão presos à obra morta. Eles estão presos no rudimento e o rudimento não faz eles avançar. Vamos adiante. Eu não quero falar muita coisa sobre isso não, porque de vez em quando alguns irmãos escrevem lá no comentário: aí, irmão Jair, o senhor pregou bem, mas você está criticando muito pastores, criticando. Eu não estou criticando ninguém. Não é questão de pessoa, eu não critico pessoa, eu critico a doutrina. Mas vamos adiante. Agora a página 99 do livro dos selos, parágrafo 278 ao 279, o profeta diz: note, aqui vem ele, deixa o trono como intercessor, como um cordeiro morto, para se tornar um leão, rei, para trazer o mundo inteiro a juízo, que rejeitou. E isso vem acontecendo aí, irmão. Essas coisas que acontecem aí no mundo, literalmente falando, isso olha aí. O nosso parente redentor, então, é rei sobre tudo, porque ele tem o título de propriedade da redenção. Tudo está em sua mão. Estou alegre em conhecê-lo, está vendo? Então requer sua herança, que é a sua igreja, a noiva. Ele a requer. Que isso não está se cumprindo, irmão. Que isso não se cumpriu quando o profeta estava na terra, e hoje nós somos beneficiados por isso, que muitos estão esperando isso acontecer. Então eu não sei. Tem de ver outro profeta, irmão. Não, irmão. Não é não. Sabe por quê? É porque o povo, meu Jesus, eu não quero falar mais coisas aqui para não dizer coisas que vai atingir ninguém, né? Porque tem vezes que você fala certa coisa e você... eu já tenho esse meu jeitão de falar, e muitos dizem que eu tô bravo, mas não, isso é só o meu jeito de eu falar. Eu já tentei mudar, tentei falar calminho, eu queria ser como o Joás Garcia. Pensa num cara que quando ele fala eu fico emocionado. Rapaz, o cara fala muito, mas eu não consigo falar daquele jeito. Eu falo desse jeito, rude, brabo, mas não sou brabo não, eu sou um cara bom, rapaz, um cara manso. É só o meu jeitão, E tem hora que eu digo assim, olha, eu não tenho nada contra ninguém, a questão é doutrinária, mas o povo parece que não entende. Mistura a doutrina com pessoa e acha que eu tô atacando a pessoa. Não, eu não sou nada, não sou contra ninguém, pessoalmente falando. Agora, a doutrina eu sou. Agora eu quero ler aqui, irmão, o último parágrafo, na mensagem Como Poder Vencer. Vamos mostrar que tipo de trono é esse. 7 tronos, durante as eras, eram os 7 mensageiros. E depois que a era termina, depois que o tabernáculo deixa de andar, e os móveis que estavam dentro do tabernáculo passam agora para o templo, e a arca desce nesse templo. Que trono é esse? Qual é o trono? Mensagem Como Podereis Vencer. O profeta pregou essa mensagem no dia 25 de agosto de 1963, parágrafo 34, tradução de Goiânia. Que você tiver aí outra tradução, né? E eu só tenho essa de Goiânia, né? Até agora eu não vi outra gráfica traduzir essa mensagem, não. Veja o que o profeta aqui está explicando, Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Olha o que ele diz. Você observou a conciliação disto? Veja. Se assente comigo no meu trono, não em meu trono. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Você observou a conciliação disso? Veja. Se assente comigo no meu trono, não em no meu trono, não em, mas no meu trono, não em meu trono, mas no meu trono, em. Ele diz: este é o seu domínio. Olha, este é o seu domínio. Vê, agora como Cristo é governante, o trono do governante
está desta vez sobre o completo domínio de Deus. Da mesma forma estará a igreja com ele. A noiva está com ele em seu trono, em seu domínio total. Irmão, aqui está o domínio total. Então esse trono representa a noiva de Cristo, a sua esposa, que ele está dominando ela totalmente. Aí tem aqueles pregadores que dividem. Era um homem ungido e agora é um povo. Que o profeta chegou nessa esfera. E nós vamos chegar onde? Será que a nossa esfera vai ser maior do que o profeta? Não, irmão. Que ainda tiver alguém para ser dominado por Cristo totalmente, como foi o sétimo anjo, você tem que chegar a esse nível. Mas isso é o que, irmão? É um ensinamento errado. Vê, não em meu trono, mas no meu trono. Vê onde está o seu domínio? Um trono está sobre o domínio. E um domínio vai até onde as suas fronteiras vão. Isso é de eternidade a eternidade. Pense nisso somente. Amém, irmão? Irmão, que Deus nos ajude. Que Deus nos proteja. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu não estou aqui para ser contra ninguém. Tudo que eu falo aqui, não estou atingindo pessoa de ninguém. Não é nada contra a pessoa. A questão é doutrinária, né? Que eu falar alguma coisa contra é sobre doutrina. Não contra a pessoa, certo? Contra a pessoa não tenho nada contra as pessoas, mas sim contra a doutrina, tá bom? Que Deus nos ajude. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal GSOHM TV, dê o like e aperte o sininho. E você que já é inscrito, é só divulgar o nosso canal para as pessoas, tá bom? Que Deus nos ajude e, se Deus permitir, domingo nós estamos novamente aqui no canal GSOHM TV para dar continuidade à nossa pequena parte, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.